Olá, boa tarde. A minha apresentação de hoje, ela na verdade é o meu trabalho de defesa de tese, que foi realizado, que a defesa foi realizada em 26 de novembro do ano passado. Basicamente, ela é uma proposta de associação de modelos numéricos de previsão de tempo com um modelo de hidrológico no intuito de emissão de alertas. O que eu vou apresentar para vocês aqui tem basicamente um pouco do histórico da região que eu escolhi, o porquê que eu escolhi a região, o trabalho em si, o que eu fiz na bacia, qual foi a minha proposta geral, com os dados que eu tinha sobre aquela região, e por fim os resultados baseados numa avaliação de um período onde ocorreram eventos extremos na região. Deixa eu ver aqui, é digital, né? Então, a região que eu escolhi foi a bacia hidrográfica do Rio Itajaí-Açu. Com relação a essa bacia, o meu trabalho basicamente é uma metodologia de previsão e alerta de cheias na bacia do rio. Esse trabalho, a apresentação em si, vai ter um pouco, como eu falei, do histórico da vulnerabilidade da região, a proposta em si da metodologia de trabalho e uma avaliação dos resultados em um determinado período que eu escolhi, bastante recente. Os objetivos do meu trabalho foi buscar uma previsão de cheia com a maior antecipação possível, no caso é essencial para nós na operação, melhorar o entendimento sobre a habilidade de antecipar alerta associando o modelo de previsão numérica com o modelo hidrológico e especificamente avaliar a capacidade do modelo que eu escolhi, o modelo hidrológico, nessa associação com previsão numérica de tempo, especificamente na bacia. E também, obviamente, de certa forma, avaliar como esse modelo representa as vazões, não só na bacia, como em subbacias dentro da mesma bacia, eu diria de bacias pequenas. O modelo não foi concebido necessariamente para bacias pequenas. E caso os resultados sejam positivos, e no caso foram, né, existe a proposta de subsidiar a implementação desse trabalho aqui no próprio CEMATEC. Né? Bom, é importante salientar que enchentes, inundações, que conceitualmente nós podemos chamar de cheia, podem ser classificados, assim, a grosso modo, em 4 tipos. Inundações graduais, bruscas, alagamentos que não são necessariamente enchentes, mas é um assunto que está bastante em voga, né? E inundações litorâneas, o que para nós de operação também é um problema, porque não é uma coisa característica de uma bacia fechada. Né? O meu trabalho ele inclui 2 tipos de eventos, inundações graduais e inundações bruscas, porque devido ao tamanho da bacia, nas partes baixas, próximo do exutório, os eventos que ocorrem são classificados como inundação brusca. Porém, nas regiões mais altas, no terço médio e terço alto da bacia, esses mesmos eventos são classificados como, brusco e na parte baixa como inundação gradual. Né? Eu sei que esses conceitos eles variam um pouco, mas de certa forma foi mais ou menos assim que eles ficaram classificados no meu trabalho. A bacia ela já tem um histórico de implementação de infraestruturas para tentar conter cheias. A maioria desses trabalhos visaram medidas estruturais, como a retificação de canais, a construção de barragens de contenção de cheias. Inclusive, atualmente, essas barragens tiveram uma ampliação. E um sistema de alerta, basicamente, é uma medida de caráter não estrutural que visa diminuir a vulnerabilidade da população. Em tese, é uma forma barata de resolver parcialmente o problema. É importante salientar que na concepção de um sistema de alerta
que, na minha visão, é uma conjuntura bem maior do que o trabalho que eu fiz. Ela envolve o conhecimento do risco, ou seja, alguma ciência associada ao que acontece na região, um sistema de monitoramento específico e, posteriormente a isso, um sistema de disseminação e comunicação e, por fim, uma conjuntura de capacidade de resposta, que geralmente está associada à defesa civil, né? Então, a estrutura organizacional da defesa civil para responder determinado evento. É importante salientar que todo o trabalho que eu fiz visa basicamente aquele quadrinho em cor amarela ali, né? Então, nada que constitui um sistema de alerta posterior à questão da modelagem em si foi abordado nesse trabalho. Bom, a previsão de cheias, só para tentar situar um pouquinho o escopo do trabalho, ela pode ser feita de longo prazo e de curto prazo. Geralmente, previsões de curto prazo, que têm um objetivo de aviso prévio, elas são baseadas em alguns tipos de modelos, ou em alguns conceitos, que podem ser baseados, por exemplo, na propagação da onda de cheia, ou seja, eu sei a vazão do rio a montante e, através da propagação da onda no canal, eu vou estimar o que vai acontecer na seção em questão. É óbvio que a antecipação que eu consigo ter nesse tipo de sistema está diretamente ligada ao tempo da propagação entre uma seção e outra. Para tentar antecipar um pouco mais isso, existem os modelos chuva-vazão, que são baseados na chuva observada, portanto, se consegue ganhar mais aquele tempo do deslocamento da água até o canal, além do deslocamento do canal até a seção. E os modelos de previsão de precipitação, associando modelo de previsão numérica com modelo de hidrológico, são bastante recentes. Existem vários países investindo esforços nessa associação. Elas são possíveis numa escala intermediária entre a meteorologia e a hidrologia, né? E quando se consegue um bom acoplamento entre esses dois elementos, é possível antecipar um evento, inclusive antes da chuva começar a acontecer. E no longo prazo, geralmente as pesquisas voltadas à hidrologia de longo prazo têm enfoque mais em mudanças climáticas ou gerenciamento de recursos hídricos. Esse tipo de trabalho de associação ou acoplamento offline entre modelos numéricos de previsão e modelos de previsão numérica, que sejam regionais ou globais, é um assunto que na ciência é chamado de HEPS, ou seja, Hydrologic Ensemble Prediction Systems. Eles vêm sendo estudados em várias instituições ao longo do globo. Existem muitos trabalhos já feitos até o momento com relação a esse assunto e ainda existe muito mais a ser feito. Então, eu coloquei uma tabelinha ali só para vocês terem noção das instituições no mundo que trabalham com esse tipo de escopo. Um exemplo bem clássico é o exemplo do GLOFASS, que o Márcio aqui já vem trabalhando há algum tempo, né, Márcio? Esse é um exemplo de ensemble global. É importante salientar que essa associação ela é possível geralmente numa escala intermediária entre a meteorologia e a hidrologia. É importante observar que as escalas são diferentes, né? Na hidrologia, às vezes o que é grande para a meteorologia é pequeno, né? E a associação dessas duas ciências, às vezes, é um pouco complexa. Com relação a pequenas bacias, mais difícil ainda. Bom, a minha área de estudo, a bacia hidrográfica do Itajaí-Açu, é uma bacia relativa... Ela não é necessariamente grande, ela tem 15.500 km², um tempo de concentração de aproximadamente um dia até o exutório. Eu diria de um dia a dois, dependendo da característica do evento. Tem quase 50 municípios dentro da bacia
e 47 deles com sede dentro da área da bacia e um número de aproximadamente 20, mais ou menos, que são instalados em áreas ribeirinhas. É uma região que tem alto desenvolvimento econômico, ela cresce um pouco mais do que a média do estado, ela tem um histórico bastante grande com relação a eventos extremos relacionados a inundações e enchentes, ela tem algumas inundações que foram bastante históricas lá. Nos últimos anos, duas bastante históricas, foi a de novembro de 2008 e a de setembro de 2011. Aqui está mais ou menos a conjuntura dos municípios que são ribeirinhos. Dá para observar que existe vamos dizer assim, uma subbacia, que é a bacia de Brusque, que ela chega quase no exutório do Itajaí. Então, apesar dela ter sido considerada dentro do trabalho, né, ela basicamente não tem os mesmos afluentes que o canal principal. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui. Para falar a verdade, o município de Brusque tem um rio chamado Itajaí Mirim, enquanto que o outro é o rio Itajaí. Então, esse canal aqui ele faz parte da bacia hidrográfica, porém ele deságua quase no oceano também, é o rio Itajaí Mirim. Ele foi incluído no estudo. Né? A bacia do Itajaí, ela tem um conjunto de condições históricas um conjunto de condições físicas que tornam a região sujeita a desastres. Basicamente, a forma e a declividade dos cursos d'água, o tempo de concentração das águas, a presença de vales encaixados, com cotas que são bastante altas, acima de 1.000 metros, e lá em Blumenau elas não passam de 20 metros, então é uma variação de altitude bastante grande. Solos basicamente rasos e um histórico de urbanização, de ocupação de áreas ribeirinhas em função principalmente da navegação. O rio não é navegável no terço médio e no terço alto, mas ele é navegável até um determinado ponto no terço baixo. O meu trabalho ele foi dividido, primeiro, na busca por um conjunto de dados disponíveis na bacia. A partir desses dados foram feitas algumas adaptações no modelo hidrológico para melhor assimilação desses dados. E, por fim, depois de uma calibração e de uma validação, os resultados foram avaliados para um determinado número de eventos. Só para ter uma noção, essa aqui é a bacia hidrográfica do Itajaí Mirim e aqueles pontos em cor laranja são as estações de chuva disponíveis, das quais eu utilizei na época. Cabe observar que as estações hidrológicas, as estações de chuva do CEMADEM não estão incluídas aqui, tá? Porque na época que eu estava desenvolvendo o trabalho, elas não existiam. Né? Essas aqui são as estações de vazão que eu utilizei para calibrar e validar o modelo. São 12 estações com histórico de vazão. Então, eu dividi a minha bacia em 12 subbacias para fazer a calibração e a validação, e os resultados eles estão intrínsecos a essas bacias. Esse aqui são as características dos solos utilizados na região. Eu dividi o mapa de solos da região em 4 classes, que eu chamei de classe de baixo potencial de escoamento, médio potencial de escoamento e alto potencial de escoamento. Então, a título de exemplo, um solo com alto potencial de escoamento é um solo raso, um solo em que chove e logo escoa, né? E um solo com baixo potencial de escoamento, geralmente é um solo mais profundo. E como na parte muito próxima ao oceano existe uma região plana bastante considerável, eu fiz uma subclassificação da qual eu chamei de várzea. São terras planas, solos do tipo hidromórfico, né, extremamente mal drenados, e é uma região que tem vários municípios sobre essa condição também. O mapa de vegetação que eu utilizei, do qual também fiz uma subclassificação em 4 classes, ele é bastante recente. Ele foi obtido numa
do inventário florestal do estado. E essa classificação também, eu fiz uma classificação em 4 classes, que são aquelas que, de certa forma, contemplam a maioria do que acontece lá, em termos de uso e ocupação do solo. Com relação à disponibilidade de dados de vazão, essa tabela apresenta a disponibilidade de dados de 1971 a 2014, ou seja, são mais de 40 anos de dados, no qual eu classifiquei esses dados para ter uma noção de como eu utilizei eles da seguinte forma: o que é vermelho ali não tem dados, 0% de dados. E o que é verde, 100% de dados. Ou seja, um quadrinho verde significa que naquele ano, para aquela subbacia, eu não tive nenhuma falha de dados, né? E o que é amarelo são dados intermediários. Geralmente eu tive uma parte do ano completa e um ou 2 meses com falhas. Por incrível que pareça, essa é uma bacia que é considerada abundante em termos de dados. Então, para ver como as dificuldades hoje de trabalhar com hidrologia no Brasil com relação a dados é bastante significativa. Se essa é uma bacia que está cheia de falhas ali, é uma bacia boa, imagino que seria para nós uma bacia com poucos dados, né? O modelo hidrológico que eu escolhi, ele foi desenvolvido aqui no INPE. Ele basicamente é uma adaptação do modelo hidrológico do IPH no Rio Grande do Sul, onde foram feitas algumas modificações nas rotinas de evaporação e separação dos fluxos. E no caso do modelo hidrológico do IPH, eles atualmente utilizam uma concepção mini bacias, enquanto nós aqui no INPE utilizamos uma concepção em células quadradas. Essa é mais ou menos a carinha do modelo, com a estrutura dele. Ele tem 4 blocos: balanço de água no solo, evapotranspiração, os escoamentos que são subdivididos em, eu diria, 3 camadas: superficial, subsuperficial e subterrâneo, e o escoamento na rede de drenagem, que é a propagação, que no caso desse modelo é feito pela propagação de Munson e Cunha. É interessante salientar que essas 3 camadas de solo que o modelo assume, na primeira camada, o fluxo é possível de forma vertical e horizontal. A segunda camada, na verdade, é uma camada intermediária, ela só permite fluxo vertical. E a terceira camada só permite fluxo horizontal. Nesse modelo existe um conjunto de parâmetros calibráveis, como as espessuras da camada de solo e vários outros. E com relação à avaliação do modelo, eu particularmente usei o Nash, o L-Nash, o erro de volumes, e a evapotranspiração calculada e a evapotranspiração estimada a partir da diferença entre o volume de chuva e a vazão observada. Então, existem outros elementos que podem ser utilizados para avaliar um modelo. Os que eu utilizei foram esses. O KSS ali ou uma espessura, né? KSS... não me lembro, cara. Aí tu me pegou. Eu posso dar uma olhada. Você repetiu ali. É? Acho que eu li associado à conectividade hidráulica. Tá certo. Acho que está errado. Realmente está repetido, né? Bom, uma coisa interessante é o fato de que os dados meteorológicos, a precipitação, a radiação solar e a velocidade do vento, a precipitação, eu utilizei a interpolação pelo metro inverso quadrado da distância. Esse produto, na verdade, era um produto que existia lá no CPTEC. O pessoal de hidrologia tem, para um determinado período, esse produto pronto. A radiação solar e a velocidade do vento eu utilizei de uma estação só, a de Indaial, que está no terço médio da bacia. E valores de temperatura do ar, pressão atmosférica e conteúdo de vapor de água, eu fiz uma espécie de adaptação de um artigo que eu encontrei de Doxon e Marx, do qual eu utilizei o dado da estação de Indaial associado com a altitude do terreno para extrapolar o dado da estação de Indaial para toda a bacia. Por que eu fiz isso?
porque as outras estações existentes na região eram muito distantes. Então eu tinha uma estação lá em Curitiba, outra em Lages, outra em Florianópolis, e elas não representavam essas variáveis na bacia. Então essa metodologia praticamente permitiu que eu conseguisse realmente calibrar e validar esse modelo. Com relação à previsão, eu utilizei o modelo numérico de previsão ETA na resolução de 5 km, ele ainda não é operacional, que eu saiba, no CBTEC, com 5 configurações. Essas configurações foram utilizadas a partir de rodadas das 10 e das 12 horas, considerando assim, então, 5 membros das 0 horas e 5 membros das 12 horas, ou seja, 10 membros. E as previsões foram feitas para 24 horas e 48 horas de antecedência. Além disso, depois de validado e calibrado o modelo, eu fiz uma aplicação da correção do viés entre o que foi simulado e o que foi observado. Essa correção ela trouxe muitos benefícios para o meu trabalho. Geralmente essa correção costuma ser feita nos dados de entrada e não nos dados de saída, mas eu encontrei vários trabalhos que fazem isso nos dados de saída, e particularmente no meu trabalho isso foi bastante efetivo, porque eu não incluí no meu modelo as barragens de contenção de cheia. Então isso acabou suavizando um pouco o efeito das barragens que não tem no modelo. O que foi essa correção do viés? É importante salientar que eu trabalhei basicamente com dados de eventos extremos. Dados de eventos extremos são mais difíceis ainda do que dados de vazão médios. Porque geralmente no evento extremo ou a estação para, ou tem falha, ou esses dados costumam ser mais falhados do que os outros. Em geral, existem poucos dados, porque eventos extremos não acontecem toda semana. E basicamente o que eu fiz foi pegar a curva de permanência observada e a curva de permanência simulada para cada faixa de vazão e criar um fator de correção para cada faixa de vazão. Bom, feita a calibração que ocorreu de 1973 a 2009 e a validação que ocorreu de 2012 a 2014, tirando um pequeno intervalinho ali dos dois períodos, aquela faixa vermelha, para aquecimento do modelo, na hora de fazer os resultados estatísticos, né? Depois de feita essa validação, eu escolhi um conjunto de previsões do modelo ETA, de mais ou menos 1 ano e meio, que foi da metade de 2013 até o final de 2014, observei todos os eventos extremos que aconteceram no município de Blumenau, ou seja, de todas as 12 bacias as 12 subbacias que eu trabalhei, eu escolhi uma para ser a central. Então eu escolhi Blumenau. Todos os eventos que aconteceram em 1 ano e meio de Blumenau, eu peguei 10 dias em torno daquele evento e fiz a avaliação desses 10 dias, como todas as 12 subbacias se comportaram, né? Então aqui embaixo tem um gráfico do comportamento da vazão em 1 ano e meio na estação de Blumenau. Vocês podem observar que em 1 ano e meio o nível ultrapassou a cota de emergência 2 vezes, ou seja, nós tivemos 2 eventos extremos na bacia e vários outros eventos menores que não chegaram a ser inundações, mas que deram um sinal de alerta ou que talvez nós aqui do CEMADEM possamos ter dado um sinal de emergência, né? Esses níveis de alerta, atenção, alerta e emergência, são os níveis da Defesa Civil do município. Bom, então eu escolhi 10 eventos e apliquei meu trabalho em 10 eventos para ver o que acontecia. Se realmente nesses 10 eventos a minha metodologia ia dar uma resposta eficiente ou não. A avaliação estatística, para fazer a avaliação estatística desses 10 eventos, eu escolhi 3 índices estatísticos. O índice de Breeze Score, que basicamente é um índice semelhante ao erro médio quadrático. O Ranked Probability Score, que é uma evolução do índice de Breeze Score.
e o diagrama de Rock. Eu vou explicar um pouquinho melhor cada um deles, que isso é importante para entender o resto do trabalho. Então, no caso do índice de Brea Score, esse índice ele avalia mais ou menos se o evento aconteceu ou não. Então, é 0 ou 1. Aconteceu, acertou, não aconteceu, errou. Então, ele não avalia, por exemplo, se de repente eu dei um alerta moderado e aquele alerta era para dar alto. Já o índice de probabilidade por classes ordenadas, que nada mais é do que uma evolução do índice de Brea Score, ele já leva em consideração esse fato. Por exemplo, se nós tivermos uma situação de emergência e o alerta foi dado como atenção, isso é mais pesado para esse índice do que se eu tivesse dado um alerta de moderado, por exemplo, que é mais próximo da emergência. Né? Então, ele leva em consideração a distância do erro em relação ao que era para ser. Né? Então, ele é um índice um pouco melhor para avaliar esse tipo de evento. Esses três índices, eles são muito utilizados com quem trabalha aí na área da meteorologia. Eu desconhecia eles até então. Tá? E o diagrama Rock, ele, além do fato de avaliar esses índices com relação aos lineares, ele também avalia o índice de falso alerta. Tá? Então, o diagrama Rock é um diagrama que talvez fosse no futuro um tipo de diagrama interessante de nós aplicarmos para os alertas que nós damos no CEMADEM aqui, para ter uma noção do índice de falsos alarmes também, né? Ou de alarmes que não foram, alertas que não foram enviados. Basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, a gente constrói uma tabela de contingência, como essa aqui do lado, tá? Onde nós temos o valor observado, se aconteceu ou não um determinado evento, ou, por exemplo, se ele passou ou não de uma determinada cota, e o que o modelo de previsão previu. Tá? Lembrando que o modelo de previsão não fez uma previsão, ele fez 10 previsões, porque são 10 membros. Tá? Então, para cada uma das previsões, nós fizemos a observação. Ocorreu o evento? Sim. O modelo previu? Sim. Ou, ocorreu o evento? Não. O modelo previu? Não. Ocorreu o evento? Não. O modelo previu? Sim. Certo? A partir dessa tabela de contingência, nós criamos um diagrama Rock, onde nós temos a taxa de falsos alarmes em relação à taxa de acerto. Então, vamos imaginar o seguinte. Nesse ponto superior aqui, nós teríamos a taxa 1 em X e 1 em Y. Ou seja, é quando eu sempre dou alerta, eu não erro nenhum alerta, porém, eu tenho 100% de falso alarme também. Quando os eventos não acontecerem, eu também dei o alerta. Ou seja, 100% de alertas enviados, porém 100% de falsos alarmes. Né? E aqui embaixo, eu não envio nenhum alerta nunca, né? Não vou ter taxa de falso alarme nenhum, porém nunca vou acertar nenhum alerta. Tá? O que significa dizer que ao longo dessa linha, a minha taxa, a minha probabilidade de dar um alerta fica próximo da probabilidade de jogar uma moeda para cima. Né? E tudo que está acima é mais acerto do que erro. Né? Então, é benéfico quando o índice de acertos é maior do que o índice de falsos alarmes. Então, essa é mais ou menos a interpretação que se faz de um diagrama Rock. Antes de entrar naqueles índices estatísticos, é interessante avaliar primeiro como é que ficou os resultados da calibração do modelo. Aí estão as 12 bacias que eu escolhi. É importante salientar que 3 delas, Vila Nova, Barragem de Taiol Montante e Barra do Prata, não tem cotas de emergência, de atenção e de alerta, atenção e emergência. Tá? Portanto, eu não pude avaliar essas 3 estações com relação a essas cotas. Os resultados estatísticos da minha calibração, obviamente, ficaram melhores para as bacias próximas do exutório, né, as bacias 9, 10, 11, 12, e ficaram um pouco piores para bacias pequenas.
eu dividi os resultados em dois grupos para facilitar o entendimento. Portanto, o que está em vermelho lá, eu considerei como bacias pequenas. Elas têm a área de até 1.650 km². E a maioria delas são bacias de cabeceira. E o que é classificado como 2 são bacias maiores. E aquelas bacias que não estão classificadas nem no grupo 1, nem no grupo 2, são aquelas bacias das quais eu não tinha dados de atenção, alerta, emergência para poder avaliar. Tá? Então é importante observar o seguinte. Naturalmente, algumas bacias muito pequenas, como a bacia B1 lá, por exemplo, teve um NASH, um LNASH bastante baixo. Né? É difícil a gente conseguir alcançar valores estatísticos de NASH e de LNASH bons para bacias muito pequenas. Na verificação, houve algumas alterações com relação ao NASH e ao LNASH, porque o período que eu utilizei para verificação é pós um evento extremo. Às vezes, esses eventos muito extremos podem alterar um canal, e também, devido ao fato de que as bacias de contenção de cheias não foram contempladas nesse trabalho, os valores, às vezes, podem ser um pouco diferentes na calibração e na validação. Deixa eu só tentar... Como é que eu quero tirar esse... Eu tenho que dar um ESC aqui para sair da apresentação? Acho que sim. Eu vou tirar esse quadrinho que está aqui do lado. Agora, o que eu faço para voltar para a apresentação? Só que Tá, voltou lá? Ok. Putz, está ali o quadrinho. salvou. Ah, tem que salvar. Então vamos de novo lá. Dá um delete aqui. Salvo. Vamos ver se saiu. Tá, bom. Aqueles últimos dados ali são a correção do viés. Então dá para observar que depois que eu fiz a correção do viés, os valores melhoraram bastante. Né? Muito provavelmente porque antes da correção do viés eu tinha um efeito maior das barragens do que depois. Essa correção do viés é em relação ao período de validação? Não, com relação à série toda. Não, minto, com relação ao período de validação. Tá? Por que eu fiz com relação ao período de validação? Justamente com medo do fato de que, de repente, por causa daquele evento de 2011, as coisas possam ter mudado dali para frente com relação à dinâmica hidrológica do rio. Então, eu só vou fazer a correção do viés nesse período. Tá? Então, aqui está, em termos práticos, o resultado do meu modelo. Tá? Isso aqui é uma previsão feita dos 10 membros no dia 19 de setembro de 2013. A previsão feita para dia 20 e para o dia 21. Então, se vocês puderem observar, esses aqui são o pontilhado cinza são os membros. Tá? A linha preta é a média dos membros. Né? Ela tem umas bolinhas brancas aqui, para salientar um pouco melhor. Então, no dia 19, essa aqui foi feita a média da previsão para o dia 20. Bateu mais ou menos em cima da observação. No dia 19, a previsão feita para 48 horas depois já indicava, por exemplo, uma situação de emergência para 2 dias depois. Né? Então dá para observar que o modelo pegou bem. Por exemplo, para 48 horas, ele já estava indicando... Se nós estivéssemos utilizando esse modelo aqui na operação, nós com 2 dias de antecedência já teria dado um alerta indicando que nós teríamos uma situação de emergência para 48 horas para frente. É interessante salientar o seguinte, ó, a linha em azul é o observado. A linha pontilhada em vermelha é a simulada corrigida e a em cinza é a simulada sem correção do viés. Então dá para observar que a minha correção do viés aproximou um pouco mais as vazões da realidade. É interessante observar também que eu só fiz a correção do viés para as vazões altas e muito altas. Eu não fiz para as vazões baixas porque não me interessava vazões normais, por exemplo. Né?
E essa correção do viés foi aplicada nos membros. Tá? Então, quando o membro diz que a vazão vai ser tanto, eu aplicava em cima disso mais a correção do viés. Tá? Para cada membro, para cada faixa de vazão. Tá? Opa. Qual a diferença no tempo? É sempre um dia aqui. Não. Entre o que a chuva foi observado e o que o modelo previu ali, naquele ponto. Eu não entendi a tua pergunta. Está aqui, ó. Vazão observada, né, Observado. Certo? esse é o membro, quer dizer, o Azul. Azul. Tá, azul é observado. E aqui era a média dos membros. Previsto. Aham. Quanto tempo isso aqui está de atraso? Você calculou isso aí? Não. Como assim? Eu não entendi que era a tua pergunta. Os dados são Porque isso aqui foi inventado aqui, ó, é 21 aqui, não é isso? 21 é aí? Tá, a 21, previsão... a previsão foi 21, mas o evento foi dia 20, 12 horas antes. Ah, não. O evento foi Veja 12 bem, horas antes. é importante salientar o seguinte, ó. O tempo de concentração dessas bacias é menor do que um dia. Certo. Então, o que acontece? Como eu trabalhei no escopo de tempo de concentração com dado diário, eu não posso dizer assim, ó, daqui a 2 dias a vazão do rio vai atingir Você trabalhando tal no hora. diário. Então o que acontece? Ele serve mais como um indicador. Ó, daqui a 2 dias o nível vai estar bastante alto, acima da cota de emergência. Agora, se ele vai atingir a cota de emergência às 6 horas da manhã ou às 8 horas da noite, realmente a escala temporal do meu modelo não contemplou isso. Né? Esse fato é importante, principalmente porque existem muitas pequenas bacias. E o tempo de concentração de uma pequena... Tem bacia aí que o tempo de concentração é 6 horas, 8 horas. Então o rio pode ter subido e descido 2 ou 3 vezes em um dia. Né? Portanto, para uma bacia pequena, onde eu tive bons resultados, não foram todas, né? Eu posso dizer, inferir, que eu vou ter um evento extremo daqui a 2 dias, mas eu não posso dizer a hora que ele vai acontecer. Tá? Então ele é mais um indicador. Né? Bom, aqui para o próximo dia, no dia 20, ó, ele também fez boas previsões para o dia 21 e 22. Depois, no dia 21, ele também fez boas previsões para o dia 22 e 23. E assim por diante. Tá? Eu vou voltar aqui, ó, só para que todos possam observar o seguinte. Ó. Por mais que o modelo tenha dado bons resultados, depois, eu ia falar isso nas conclusões, mas eu acho que com a figura aqui fica mais fácil. Dá para observar que ele subestima sempre a vazão. Tá? Então, em geral, esses membros do modelo ETA, eles subestimam a chuva. E isso impacta diretamente no modelo aqui. Ele dá os níveis de alerta com relativa proximidade, mas sim, ele subestima as vazões também. Tá? Então, essa conjuntura dos membros escolhidos subestima as vazões. Esse evento é para Rio do Sul. Tá? O Rio do Sul é uma bacia que deve ter o quê? 10, 15 horas de tempo de concentração. Tá? Aí agora vamos para Blumenau. Os mesmos dias, a mesma coisa, só que um pouco mais para baixo. Tá? Então, obviamente, a Blumenau já tem uma bacia maior, os resultados ficaram também mais próximos. Mas lá no pico, ele subestima também. Ele não consegue pegar chuvas, esses eventos mais extremos. Tá? Ele indicou, por exemplo, com 48 horas de antecedência que nós iríamos estar próximo à cota de emergência. Ele indicou no dia 21 que nós iríamos atingir a cota de emergência, mesmo subestimando. Agora, uma pergunta. Quando você fez esses testes de previsão, você não corrigiu o dia anterior à chuva, com a chuva observada? Não, ele é com a chuva observada. Porque, na verdade, isso não está operacional, né? Então, por exemplo, quando você foi rodar, você rodou dia 19, para fazer previsão... Eu rodei 4 anos antes, eu vim rodando até chegar no dia 19. Certo. Aí, agora você vai fazer o teste de previsão. Você vai rodar até o dia 19 para esquentar o modelo, aí você vai fazer a previsão 20 e 21. Exatamente. Certo? Você fez 20 e 21. Não foi feita uma sinalização. Aí quando de você vai dados, rodar para o dia 21, a chuva do dia 20, você usou observada ou foi a simulada?
Observado. Eu rodei lá 4 anos de novo até chegar ali. Sempre eu botei um dia mais. Porque, obviamente, eu tinha aquele dado de chuva, né? É uma pesquisa. Naturalmente, quando a gente torna isso aqui operacional, nós não vamos ter esse dia ainda, né? E nós temos que fazer isso de outra forma. Bom, esse aqui é o mesmo evento para Blumenau. Também é importante observar que depois que para a chuva, o índice de acerto do modelo é quase 100%, porque o modelo de previsão numérica ele é muito bom para acertar não chuva, né? Então, ele vai ser bom para acertar ele também, tá? Esses aqui são os resultados do índice RPS e do Beer Score que eu comentei com vocês antes. Pode-se observar no índice RPS que os valores ficaram baixos, exceto a bacia 11 ali. Vamos considerar aí um índice RPS de 0 a 3, sendo 3 o pior. Eu tive 2 bacias que não tiveram um bom índice nesse indicador estatístico. E para todos os outros eventos, atenção, alerta, emergência e alguns conjuntos de probabilidades que eu utilizei para o índice de Beer Score, os valores também ficaram bastante aceitáveis, tá? Considerando valores de 0 a 1. É importante salientar que quando a gente trabalha com vazões extremas, as curvas-chave nem sempre conseguem alcançar esses eventos, né? Então, sem dúvida, eu tive um problema bastante grande com relação a ajustar a curva-chave para esses eventos. O que significa isso? Eu tinha os dados das cotas e os dados de vazão, inclusive as curvas-chaves já prontas da Agência Nacional das Águas. Eu recalculei as curvas-chaves, elas nas vazões altas não batiam, né? As minhas curvas-chave ficavam muito altas, ou seja, elas exacerbavam as vazões altas, porque existem poucas expedições de campo que foram feitas em períodos de vazão cheia. Eu tive que fazer algumas adaptações nas minhas curvas-chave para resolver isso aqui. Essas adaptações eu fiz baseado nos dados de vazão da ANA. Eu não sei por que cargas d'água, mas os dados de vazão da ANA não batiam com a própria curva-chave deles e eram melhores do que as próprias curvas-chave que desenvolvidas por eles. É estranho, eu não sei. Porque eles não medem vazão, eles medem nível. Veja bem, tem vazão ali, tu vai ter lá site da ANA, tu vai ter nível e vazão. Quando tem vazão é porque eles usaram a curva-chave deles, né? E tem vazão em tempo real lá também. A vazão em tempo real é calculada pela curva-chave. Exatamente. Eles não medem vazão. Exatamente. Essa curva-chave da vazão em tempo real deles não contempla esses eventos extremos aqui, entendeu? Então eu tive que fazer algumas adaptações aí para resolver esse problema. Bom, e por fim, os resultados, em geral, eu não trouxe, na minha tese, se alguém quiser ler lá, tem os resultados bacia por bacia, todos os resultados de todas as bacias. Eu escolhi 3 aqui só para apresentar rapidamente, né? Eu escolhi Brusque, porque tem uma bacia separada, como eu comentei no início. Blumenau, porque é a última subbacia estudada, maior. E Rio do Sul, que é um município que a gente costuma dar bastante alerta aqui e está no terço médio da bacia. Então, para Brusque, dá para observar ali, valores observados de vazão e valores previstos de vazão para os 10 membros e o simulado mesmo depois da calibração. Óbvio que o simulado foi um pouco mais perfeitinho. Aqui fica muito ruim de observar, mas são os valores em cor preta, né? E, naturalmente, para vazões mais baixas ou próximas do normal, eles foram, em geral, um pouco melhores. Sabe? Mas a dispersão dos dados foi típica da dispersão dos dados das configurações utilizadas no modelo numérico. Mesmo assim, para várias probabilidades de ocorrência e para os níveis de atenção, alerta e emergência, a grande maioria dos eventos, dos 10 eventos que eu avaliei, para os 10 dias avaliados em cada evento, para os 3 níveis... Qual a diferença do simulado para os outros valores? O simulado esquece previsão, entendeu? É só o valor simulado e observado, né? Para ter uma noção
simulado é que você usou a chuva observada, é isso? Exatamente. Rodou o modelo. Rodei o modelo com chuva observada. Então, naturalmente, ele ficou um pouco mais próximo, né? E os outros, que são os membros, eles têm a dispersão natural, a mesma dispersão observada nessa figura aqui, né? Essa dispersão dos membros aqui, o máximo, o mínimo, né? Então, a mesma coisa, estatisticamente vai aparecer, né, essa dispersão. Mesmo assim, aqui embaixo eu tenho diagramas ROCs, pode-se observar que para vários percentis e para os níveis de atenção, alerta e emergência dados para Brusque, né, nós ficamos aí com um índice de acerto bastante grande com relação à taxa de falso alarme. É importante observar que, por exemplo, para eventos extremos, aqui eu tive um índice de acerto altíssimo e uma taxa de falso alarme quase zero. Mas nós devemos considerar que eu tenho pouquíssimos eventos extremos. Então, se eu acertei um, eu já vou ter uma estatística maravilhosa aqui, né? Por exemplo, se eu tiver 5 eventos extremos e eu acertar 4, a minha estatística vai ficar maravilhosa. Então, só que eu tenho poucos eventos para dizer isso. Então, é meio contestável essa estatística para os eventos extremos. Tá? Deixa eu te perguntar, o último gráfico de baixo, você fez com todas as previsões? Com base em todos os membros? Todas as previsões, todos os membros, todos os dias e todos os níveis. Né? Então, isso aqui é basicamente uma probabilidade. Né? Para que serviria esse gráfico, por exemplo? Serviria para mim saber, será que eu uso os 10 membros? Será que eu uso 8? Será que com 5 membros já está... Né? Então, e qual é o nível de probabilidade que eu quero assumir? Né? Então, com 70% de probabilidade, eu já tenho resultado suficiente para dar um alerta com baixo nível de falso alarme, por exemplo. Né? Então, eu não preciso assumir uma probabilidade de 98%. Né? Porque quanto maior a probabilidade de acerto que eu quero ter, eu vou ter que assumir um maior número de falsos alarmes também. Né? A mesma coisa para Rio do Sul. Agora, em Rio do Sul, dá para observar que os eventos de emergência ali já ficaram um pouco piores, vamos dizer assim. Né? E para Blumenau, a mesma coisa. Tá? Blumenau também considero aí... eu mostrei lá no começo, nós tivemos 2 eventos extremos em Blumenau. Então, essa estatística ali de 48 horas para alerta de emergência só tem 2 eventos. Né? Fica difícil, às vezes, ter A estatística deu isso, mas não significa necessariamente que ela não possa ser reavaliada de outra forma. Uma outra forma interessante de avaliar isso, devido ao fato de que nós temos poucos eventos extremos, é fazer uma avaliação por grupos. Né? Então, eu dividi os grupos de pequenas bacias e os grupos de grandes bacias e fiz uma avaliação conjunta. Porque eu acredito que isso seja uma verdade um pouco melhor com relação a eventos extremos. Então, a gente pode observar que tanto nas bacias pequenas quanto grandes, para níveis de atenção, alerta e emergência, tanto para 24 horas como 48 horas, os resultados foram bastante positivos em relação à taxa de falso alarme com relação a índice de acerto. Ou seja, em todos eles nós tivemos um índice de acerto bem maior do que taxa de falso alarme. Significa que mesmo numa bacia pequena, onde meus resultados não foram maravilhosos, se eu usasse esse modelo para dar alerta, a cada 10 vezes que eu utilizasse ele, eu ia mais acertar do que errar. Em torno de 60% a 70% no caso desses diagramas aí. Ou seja, a cada 10 alertas que eu desse, uns 7 eu ia acertar com esse modelo. Mesmo com todos os erros que a conjuntura, com todas as incertezas que o modelo tem. Agora vejam que interessante, além do trabalho em si, eu fiz questão de levar no dia da minha tese lá um evento a mais, que está fora dessa estatística toda, que foi um evento que o modelo não previu. Então, foi um evento em Rio do Sul, do dia 21 a 24, teve uma inundação bastante expressiva lá nesse período. Isso tinha sido menos de 30 dias antes da minha apresentação da tese, então eu tive que fazer uma ginástica toda para conseguir levar esse evento, porque o meu estudo acabava em 2014 e eu tive que estender ele 2015 adentro. Né? Mas vejam que interessante. No dia 21, a previsão para o dia 22 e para o dia 23 foi péssimo. Então, um evento
que teve vazão de quase 1.500 metros cúbicos e o modelo não previu esse evento. Tá? Porque eu vejo que ele previu, sim. olha a diferença que tem. Ele previu menos de 1.000 metros. A cota de emergência não é vermelha? A cota de emergência é vermelha, mas nós já estávamos em emergência no dia 21. Então, a questão não é essa. A questão é que a previsão deste dia, tá, foi péssima também. Aqui é para a mesma coisa aconteceu para Blumenau. Ele não previu. A Blumenau atingiu a cota de emergência e ele não previu nem a cota acima da cota de alerta, né? Porém, os outros dias ficaram bons, ó. Tá? O motivo é o seguinte: a previsão foi péssima em todos os modelos naquele dia. Então, a previsão ficou ruim, tudo que vem depois fica ruim também, né? Então, eu dei uma avaliada no boletim do Clima Análise, né? Nesse dia específico, tanto a previsão do ETA, 15 km, deixou bastante a desejar em termos de volume de chuva, assim como a do GFS. Então, esses modelos não previram a chuva daquele dia, portanto, o modelo também respondeu basicamente o que a previsão deu em termos de alimentação para o modelo. O que significa isso? Significa que os resultados são bons, bastante promissores, mas a associação entre o modelo numérico de previsão com o modelo hidrológico fica bastante dependente, obviamente, da previsão. Se a previsão tiver um índice de acerto alto, o restante também tende a ter uma resposta bastante positiva, né? Conclusões. A aplicação do modelo MHD para a bacia hidrográfica do Itajaí-Açu apresentou uma boa capacidade de simular as vazões na maioria dos poços avaliados em estudos. É possível obter um desempenho satisfatório usando esse modelo. Os resultados da previsão de vazão por conjuntos para os períodos avaliados sugerem que a grande maioria dos eventos pode ser prevista satisfatoriamente com antecedência de até 48 horas. Esses resultados são relevantes no contexto de uma estrutura operacional, justamente por aquilo que eu expliquei. Ele não vai dizer exatamente a vazão que nós vamos ter amanhã ou depois de amanhã. Ele vai dar um índice de severidade, né, em termos de possível vazão para aqueles dias. E a utilização dessa proposta, obviamente, conseguiria aumentar em torno de 40 horas na antecipação de eventos, considerando que na bacia do Rio Itajaí já existem grupos lá ligados à Defesa Civil que conseguem fazer uma previsão através da propagação de onda de cheia em torno de 8 horas. Então, eles conseguem antecipar os eventos em torno de 8 horas com alguns modelos simplificados de correlação e propagação de onda de cheia. Então, para o que existe na bacia, eu conseguiria aumentar esse tempo de antecedência em torno de 40 horas a mais. As previsões do modelo ETA na resolução de 5 km tendem a subestimar as precipitações, o que eu já comentei, né? As simulações das 0 e das 12 horas praticamente não tiveram diferença nenhuma, então se eu tivesse feito esse trabalho somente com as previsões das 0 horas, o resultado teria sido o mesmo, né? E os resultados sugerem que essa antecipação de 48 horas é bastante factível e pode ser alcançada com uma metodologia utilizada nesse trabalho, né? É importante salientar que depois que na altura que eu já estava desenvolvendo esse trabalho, né, foram instalados mais de 130 pluviômetros do CEMADEM lá. Então, se esse trabalho for, né, quem sabe daqui a uns 2 ou 3 anos, quando nós tivermos aí um histórico de dados bastante significativo, esse trabalho pode ser repetido e essa calibração, essa validação pode ser melhorada bastante. Porque 130 estações são 3 vezes mais do que o número de estações que eu usei, né? Apesar de que tem muitas estações do CEMADEM que foram colocadas com propósito de desastres relacionados à geodinâmica, né? Então, nós continuaríamos com problemas relacionados às cabeceiras da bacia, por exemplo, que tem poucas estações e ainda continuam tendo poucas estações. E é isso aí. Esse é o exutório da bacia lá, para quem não conhece, né? A foz do estuário do Rio Itajaí-Açu.